Vivemos em uma era em que o conhecimento é acessível com um único clique, mas a maioria ainda está presa na mediocridade. Enquanto alguns passam horas nas redes sociais consumindo conteúdo vazio, outros descobrem como conectar ideias, dominar várias disciplinas e transformar suas vidas com aprendizado estratégico. A questão não é se você pode se tornar um polímata, mas se você está disposto a fazê-lo. A história mostra que as mentes mais brilhantes não nasceram com um talento especial, mas com uma curiosidade insaciável e uma mentalidade de crescimento. Leonardo da Vinci não estava satisfeito com a pintura. Ele explorou anatomia, engenharia e ciência. Benjamin Franklin não apenas assinou documentos históricos, mas inventou, pesquisou e revolucionou o pensamento de seu tempo. O que eles têm em comum? Eles não se limitaram a uma única área do conhecimento. Hoje muitos acreditam que ser um especialista em várias disciplinas é impossível, que a especialização é o único caminho. Mas a realidade é que aqueles que dominam várias áreas têm uma vantagem incomparável. Steve Jobs aplicou caligrafia ao design, Richard Feynman simplificou a física com sua abordagem prática, e Marie Curie desafiou todas as barreiras científicas com sua sede de conhecimento. Ser polímata não é uma utopia, é uma decisão. Quer aprender mais rápido, conectar ideias como gênios da história e aproveitar a tecnologia sem cair em distrações? Neste vídeo, você descobrirá os princípios que fizeram de Da Vinci, Franklin e Curie mentes extraordinárias. Exploraremos como a mentalidade, a disciplina, a criatividade e o uso estratégico corretos das informações podem torná-lo um conhecedor incomparável. O mundo não recompensa aqueles que sabem muito sobre uma única coisa, mas aqueles que podem unir o melhor de muitos. Ser polímata é mais do que acumular conhecimento. É a capacidade de conectar ideias de diferentes campos para criar algo novo. Leonardo da Vinci não apenas pintou a Mona Lisa, mas também projetou máquinas futuristas. Benjamin Franklin, além de assinar a Declaração de Independência, inventou o para-raios. Marie Curie revolucionou a ciência com suas descobertas em radioatividade. O que eles tinham em comum? Uma curiosidade insaciável e a capacidade de aprender constantemente. Hoje, com a informação ao alcance de um clique, qualquer pessoa pode seguir seu caminho, mas poucos conseguem manter o foco em seu desenvolvimento intelectual. O acesso à informação nunca foi tão fácil, mas o verdadeiro desafio não é obter dados, mas saber o que fazer com eles. Muitos começam a aprender um novo tópico com entusiasmo, mas logo o abandonam, por falta de direção. Um polímata não se dispersa sem rumo, mas estrutura seu aprendizado com disciplina. Da Vinci anotava obsessivamente suas ideias em cadernos. Franklin passava horas estudando eletricidade, e Curie passava anos em laboratórios. Qual é a lição? Inspiração não é suficiente. Consistência é o que define um verdadeiro estudioso. O mundo moderno recompensa a especialização, mas os polímatas demonstram que o conhecimento interdisciplinar é o motor da inovação. Steve Jobs, fascinado por caligrafia, aplicou esse interesse ao design de fontes para a Apple, revolucionando a tecnologia. Elon Musk combina engenharia, física e negócios para mudar indústrias inteiras. A sociedade de hoje tende a classificar as pessoas em um único papel. Mas a história mostra que aqueles que desafiam essa mentalidade acabam liderando o futuro. Se você quer se destacar, não se limite a apenas um campo. Explora, conecta e transforma o conhecimento. Os polímatas não apenas aprendem, mas aplicam o que aprenderam. O erro de muitos autodidatas é consumir informações sem usá-las. Thomas Edison não descobriu a lâmpada por acaso. Ele experimentou milhares de vezes até aperfeiçoá-lo. O mesmo vale para o conhecimento. Teoria sem prática é inútil. Aprender um idioma sem falar, estudar música sem tocar um instrumento, aprender sobre negócios sem começar um negócio, nada disso fará de você um especialista. O segredo é agir, falhar e ajustar o caminho. Cada tentativa está um passo mais perto da maestria. Um polímata vê o aprendizado como um jogo infinito, onde o objetivo não é acumular diplomas, mas expandir constantemente a compreensão do mundo. Não se trata de saber mais do que os outros, mas de saber mais do que ontem. Essa mentalidade evita a estagnação e alimenta uma curiosidade perpétua. Enquanto alguns veem o aprendizado como uma obrigação,
Os polímatas o apreciam como uma aventura. Essa é a diferença entre aqueles que ficam presos na mediocridade e aqueles que continuam a evoluir ao longo da vida. Hoje, a tecnologia oferece oportunidades ilimitadas para aprender qualquer disciplina, mas também introduz distrações constantes. Informações mal gerenciadas se tornam ruído. Um polímata moderno deve dominar a gestão do conhecimento, selecionar fontes confiáveis, estruturar seu aprendizado e evitar a sobrecarga de informações. Marie Curie não tinha acesso à internet, mas tinha acesso a livros e experimentos. Não é quantos recursos você tem, mas como você os usa. Filtre o conteúdo, concentre-se no essencial e transforme o conhecimento em ação. Não basta ser um especialista em vários campos. Você tem que saber como se comunicar e compartilhar conhecimento. Carl Sagan não apenas entendia o cosmos, mas sabia como explicá-lo de uma maneira fascinante. Richard Feynman, um dos físicos mais brilhantes, simplificou conceitos complexos com exemplos cotidianos. A capacidade de transmitir ideias é o que diferencia os grandes pensadores. Um polímata não acumula sabedoria em segredo. Ele o usa para inspirar e educar outras pessoas. No final, é o conhecimento compartilhado que tem um impacto real. Grandes polímatas não nasceram com um talento especial, mas com uma mentalidade de aprendizado implacável. A inteligência não é uma característica fixa, mas uma habilidade que se desenvolve com a prática e a exposição a novas experiências. Se você acha que só pode ser bom em uma coisa, você está se limitando. A história mostra que aqueles que quebram suas próprias barreiras acabam alcançando conquistas extraordinárias. A chave é desafiar-se constantemente, manter viva a curiosidade e nunca parar de explorar novos horizontes. A mentalidade é a pedra angular de qualquer processo de aprendizagem. Se você acredita que a inteligência é uma qualidade fixa, você se limitará ao que já sabe e evitará desafios por medo do fracasso. Por outro lado, aqueles que adotam uma mentalidade de crescimento veem cada erro como uma oportunidade de melhoria. Albert Einstein não nasceu com o conhecimento da relatividade. Ele passou anos resolvendo problemas complexos e questionando suposições. A chave não é ser um gênio nato, mas cultivar a capacidade de aprender e evoluir constantemente. Muitas pessoas ficam presas porque acreditam que sua capacidade de aprender tem um limite. Frases como "não sou bom em matemática" ou "nunca fui criativo" apenas reforçam crenças limitantes. Mas a neurociência mostrou que o cérebro é maleável e que qualquer pessoa pode desenvolver novas habilidades com a prática. O segredo? Substitua. Não posso, por ainda não aprendi. Com essa perspectiva, todo obstáculo se torna um desafio, e todo fracasso se torna um trampolim para o sucesso. A curiosidade é o motor da mentalidade de crescimento. Aqueles que constantemente fazem perguntas e procuram respostas fora de sua zona de conforto acabam desenvolvendo uma vantagem intelectual. Da Vinci encheu seus cadernos com perguntas sobre natureza, arte e anatomia, o que o levou a descobertas extraordinárias. Se você quer se tornar um polímata, deve alimentar essa mesma fome de conhecimento, explorando diversos tópicos sem medo de parecer inexperiente. A curiosidade é a faísca que acende a grandeza. O medo do erro é o inimigo número 1 do aprendizado. Muitos evitam novos desafios por medo de falhar, quando na realidade, o fracasso é uma parte natural do processo. Thomas Edison testou mais de 1000 vezes antes de aperfeiçoar a lâmpada elétrica. Michael Jordan errou mais arremessos do que fez em sua carreira, mas nunca parou de tentar. A diferença entre aqueles que alcançam a excelência e aqueles que desistem está em sua disposição de aprender com os erros, em vez de temê-los. O efeito Dunning-Kruger explica por que as pessoas com menos conhecimento tendem a se sentir mais confiantes, enquanto os verdadeiros especialistas reconhecem a vastidão do que não sabem. Um polímata não finge saber tudo, mas aceita a imensidão do conhecimento e mantém uma humildade intelectual constante. Aqueles que se fecham para novas ideias, por orgulho intelectual, acabam limitando seu próprio crescimento. Em vez disso, aqueles que permanecem abertos a aprender de qualquer fonte, expandem sua compreensão do mundo infinitamente. A paciência é outro pilar da mentalidade de crescimento. Em um mundo obcecado por resultados imediatos,
Muitos abandonam o aprendizado porque não veem um progresso rápido. Mas o domínio em qualquer disciplina requer tempo e esforço constante. Bruce Lee não se tornou uma lenda das artes marciais em um dia. Ele praticou cada movimento incansavelmente até que fosse aperfeiçoado. A verdadeira transformação acontece com repetição e dedicação, não com balas mágicas. Aqueles que desenvolvem uma mentalidade de crescimento entendem que a competição mais importante é consigo mesmos. Em vez de se compararem com os outros, eles se concentram em melhorar a cada dia. Um escritor não é medido por quantos livros ele vende em comparação com outros, mas pelo fato de ele escrever melhor do que ontem. Um empreendedor não compete com outras empresas, mas com sua própria capacidade de inovar. A única pergunta relevante é: estou progredindo? Se a resposta for sim, você está no caminho certo. Adotar essa mentalidade não apenas melhora o aprendizado, mas também transforma toda a sua vida. Aqueles que acreditam em sua capacidade de evoluir, ousam experimentar coisas novas, correr riscos e perseguir seus sonhos sem medo. Mudar sua mentalidade é o primeiro passo para se tornar um polímata. E uma vez que você abre a porta para o aprendizado infinito, você descobre que o conhecimento é um universo sem limites. A curiosidade é o combustível das grandes mentes. Desde a infância, todo ser humano nasce com uma sede inata de exploração, mas com o tempo, muitos a perdem, por medo do ridículo ou porque acreditam que já sabem o suficiente. No entanto, os verdadeiros gênios nunca param de fazer perguntas. Albert Einstein disse que não tinha talentos especiais, apenas uma curiosidade apaixonada. Quem se atreve a questionar o status quo e mergulhar no desconhecido, acaba descobrindo novas possibilidades que os outros nem imaginam. A humildade intelectual é o complemento perfeito para a curiosidade. Aceitar que sempre há mais a aprender permite que você absorva conhecimento de qualquer fonte, sem subestimar ou supervalorizar ninguém. O efeito Dunning-Kruger mostra que os menos habilidosos tendem a superestimar seu conhecimento, enquanto os mais sábios reconhecem a vastidão do que ignoram. Um verdadeiro polímata não se gaba do que sabe, mas mantém uma atitude aberta e está disposto a aprender com qualquer pessoa ou situação. Mentes brilhantes não têm medo de parecer inexperientes. Alguém que tem medo de admitir que não sabe algo fica preso em seu próprio ego. Leonardo da Vinci observou os pássaros voarem por horas, imaginando como replicar esse movimento em suas máquinas voadoras. Marie Curie não se limitou à química tradicional, mas explorou a radioatividade sem garantia de sucesso. A curiosidade genuína envolve lançar-se no desconhecido, sem a certeza de um resultado imediato, apenas com a promessa de descobrir algo novo. Grandes avanços surgem quando alguém se atreve a perguntar o que ninguém mais está questionando. Por que os objetos caem no chão? Essa pergunta simples levou Newton a formular a lei da gravidade. Por que as doenças são transmitidas em hospitais? A dúvida de Ignaz Semmelweis sobre a higiene na medicina salvou milhões de vidas. Toda descoberta começa com um "e se?". Aqueles que desenvolvem o hábito de interrogar a realidade ao seu redor acabam encontrando respostas que mudam o mundo. A curiosidade deve ser guiada pelo desejo de entender, não pelo simples acúmulo de dados. Hoje em dia, é fácil cair na armadilha de consumir informações sem realmente digeri-las. Um polímata não se contenta em ler manchetes, mas vai mais fundo, conecta ideias e experimentos com o que aprendeu. Não basta conhecer fatos isolados. O essencial é integrá-los e encontrar sua aplicação na vida real. Aprender sem refletir é como ler sem entender, um exercício vazio que não leva ao verdadeiro conhecimento. O verdadeiro aprendizado acontece quando alguém se atreve a sair de sua zona de conforto. A maioria prefere ficar em assuntos que já dominam, mas o crescimento acontece quando exploramos áreas desconhecidas. Um engenheiro estudando filosofia, um médico aprendendo sobre arte, um músico pesquisando neurociência, essas combinações inusitadas geram novas perspectivas. Steve Jobs fez um curso de caligrafia, por curiosidade, sem saber que aplicaria esse conhecimento na criação das fontes da Apple. Um polímata não procura apenas acumular informações, mas aplicar o que aprendeu. A diferença entre uma simples pessoa curiosa e um verdadeiro gênio é a ação. Nikola Tesla não apenas teorizou sobre eletricidade, mas criou invenções revolucionárias.
Richard Feynman não estava satisfeito em entender a física, mas a explicou de uma maneira que qualquer um poderia entender. Aprender sem aplicar é como ter uma chave sem porta, uma ferramenta inútil sem propósito claro. A curiosidade e a humildade intelectual não apenas enriquecem o conhecimento, mas também fortalecem o caráter. Aqueles que mantêm a mente aberta e a vontade de aprender constantemente tornam-se mais resilientes, mais criativos e mais inovadores. Não há limites para alguém que combina o desejo de explorar com a vontade de aprender com seus erros. E uma vez que essa centelha de conhecimento é despertada, é impossível ver o mundo da mesma maneira novamente. O fracasso não é inimigo do aprendizado, mas seu melhor aliado. Cada erro é uma lição disfarçada, uma oportunidade de ajustar o curso e melhorar. Thomas Edison, quando questionado sobre suas milhares de tentativas fracassadas antes de inventar a lâmpada, respondeu: "Eu não falhei, apenas descobri 10 maneiras que não funcionaram." Quem entende que errar faz parte do processo, acaba alcançando a excelência. Aqueles que temem o fracasso, por outro lado, estão presos na mediocridade, não ousando tentar nada de novo. A cultura de hoje demoniza o erro, quando na realidade todo avanço surgiu de uma série de fracassos anteriores. Antes que os irmãos Wright conseguissem voar, seus protótipos caíram inúmeras vezes. Antes de J.K. Rowling publicar Harry Potter, ela foi rejeitada por vários editores. Quem desiste no primeiro obstáculo, nunca consegue descobrir seu verdadeiro potencial. O sucesso não é a ausência de falhas, mas a capacidade de se levantar de novo, e de novo, até alcançá-lo. Em vez de temer o fracasso, os polímatas o usam como uma ferramenta de aprendizado. Cada bug oferece informações valiosas, o que funciona, o que não funciona, e quais ajustes precisam ser feitos. No mundo do empreendedorismo, as startups que falham rapidamente e aprendem com seus erros têm mais chances de sucesso a longo prazo. A Amazon, em seus primórdios, perdeu milhões em projetos fracassados, mas cada erro permitiu que eles ajustassem sua estratégia e se tornassem o gigante que é hoje. A chave é falhar rápido, aprender rápido e continuar. O fracasso também fortalece a resiliência, uma qualidade essencial para qualquer aprendizado. Michael Jordan, considerado o melhor jogador de basquete da história, admitiu ter perdido mais de 9 arremessos em sua carreira. No entanto, foi precisamente esse número de tentativas que o levou à grandeza. A diferença entre quem consegue algo extraordinário e quem cai no esquecimento não é o talento, mas a capacidade de persistir quando os outros desistem. Um dos maiores obstáculos para aceitar o fracasso é o medo do julgamento de outras pessoas. Muitas pessoas não tentam coisas novas porque têm medo do que os outros possam pensar. Mas os grandes inovadores entendem que a opinião dos outros não define seu sucesso. Walt Disney foi demitido de um jornal por falta de criatividade, e Elon Musk foi ridicularizado por suas ideias futuristas. No entanto, ambos ignoraram as críticas e seguiram em frente. Um polímata não busca aprovação, busca aprender e evoluir. O fracasso não apenas ensina o que evitar, mas também o força a desenvolver novas estratégias. Se um método não funcionar, tente outro. A própria ciência avança por tentativa e erro. Cada experimento fracassado em um laboratório é mais um passo em direção a uma descoberta. Assim como os cientistas não veem os erros como derrotas, mas como dados úteis, quem quiser aprender deve adotar a mesma mentalidade. Cada tropeço revela informações importantes para a próxima tentativa. Para transformar o fracasso em crescimento, é essencial mudar a forma como o interpretamos. Em vez de vê-lo como um reflexo da incompetência, deve ser percebido como uma fase inevitável do progresso. O aprendizado acontece quando você analisa o que deu errado, ajusta a estratégia e testa novamente. Cada erro superado aumenta a confiança e a experiência. E quanto mais você falha, mais você aprende, até que finalmente encontre o caminho certo. Aceitar o fracasso como parte do processo abre as portas para uma mentalidade mais ousada e criativa. Quem não tem medo de errar ousa explorar caminhos que os outros evitam, desafiar o status quo e inovar de maneiras inesperadas. Na história da humanidade, os maiores avanços vieram daqueles que não tiveram medo de falhar, aprender e tentar novamente.
E entender isso é o primeiro passo para se tornar alguém que deixa uma marca no mundo. Aprender não é apenas uma questão de disciplina mental. A saúde física desempenha um papel fundamental. Um cérebro bem alimentado, descansado e ativo processa melhor as informações. Albert Einstein costumava fazer longas caminhadas para estimular sua criatividade, enquanto Nikola Tesla dormia em intervalos curtos para maximizar sua produtividade. Estudos mostraram que uma dieta balanceada, exercícios regulares e sono de qualidade melhoram a concentração, a memória e a capacidade de resolver problemas complexos. O cérebro consome aproximadamente 20% da energia do corpo, o que significa que a alimentação influencia diretamente seu desempenho. Uma dieta rica em antioxidantes, ácidos graxos ômega 3 e proteínas de qualidade aumenta a neuroplasticidade. Comer junk food de forma consistente é como tentar alimentar um motor de alta precisão com combustível de baixa qualidade. Para pensar com clareza, você precisa nutrir seu cérebro adequadamente. Não se trata apenas do que você aprende, mas se seu corpo está pronto para absorvê-lo. O exercício físico não apenas fortalece os músculos, mas também o cérebro. Atividades como correr, nadar ou mesmo caminhar aumentam o fluxo sanguíneo e oxigenam o cérebro, o que favorece a geração de novas conexões neurais. Grandes pensadores como Charles Darwin e Steve Jobs tinham o hábito de caminhar enquanto refletiam. Mover o corpo ativa a mente, permitindo que as ideias fluam de forma mais natural. Aqueles que negligenciam a atividade física estão limitando seu próprio potencial intelectual. O sono é outro pilar essencial para a consolidação do conhecimento. Durante o repouso, o cérebro processa as informações adquiridas durante o dia e as armazena com eficiência. Leonardo da Vinci usou um método de sono polifásico para se manter produtivo sem sacrificar a recuperação mental. Hoje, a ciência confirma que a falta de sono reduz a capacidade de concentração e enfraquece a memória. Aprender sem uma boa noite de sono é como encher um copo com água e esperar que não derrame. Mais cedo ou mais tarde o excesso se perde. A hidratação também influencia o desempenho cognitivo. Um cérebro desidratado trabalha mais devagar, afeta a tomada de decisões e diminui a clareza mental. Beber bastante água ao longo do dia é uma estratégia simples, mas poderosa, para melhorar o foco e a criatividade. Não é, por acaso, que muitas pessoas experimentam fadiga mental quando negligenciam a ingestão de líquidos. Manter-se hidratado é uma das maneiras mais fáceis de otimizar o aprendizado e a produtividade. O estresse crônico é um inimigo silencioso do aprendizado. Quando o corpo está em constante estado de alerta, o cérebro se concentra na sobrevivência em vez de absorver conhecimento. Técnicas como meditação, respiração profunda e descanso ativo ajudam a reduzir os níveis de cortisol, permitindo que a mente funcione com mais eficiência. Não se trata apenas de estudar mais, mas de aprender em um estado ideal, onde a mente pode absorver e conectar ideias sem bloqueios desnecessários. O ambiente em que é estudado também afeta a retenção de informações. Um espaço desordenado cria distração, enquanto um ambiente organizado e silencioso promove a concentração. Iluminação, postura e até música podem influenciar o desempenho cognitivo. Pequenas mudanças no ambiente podem fazer uma grande diferença na capacidade de aprender. Não é apenas uma questão de quanto tempo é gasto estudando, mas como esse tempo é otimizado. O corpo e a mente estão conectados de maneiras mais profundas do que muitas pessoas imaginam. Não basta querer aprender. O corpo deve estar preparado para absorver o conhecimento de forma eficaz. Aqueles que negligenciam sua saúde limitam seu próprio potencial intelectual, enquanto aqueles que entendem essa relação podem elevar seu aprendizado a níveis extraordinários. O tempo é o recurso mais valioso que existe, mas a maioria o desperdiça sem perceber. Enquanto alguns reclamam que não têm tempo suficiente para aprender, outros aproveitam ao máximo, integrando o conhecimento ao seu dia a dia. A chave não é encontrar mais horas no dia, mas aproveitar melhor as que já existem. Benjamin Franklin disse: "O tempo perdido nunca mais é encontrado." Os polímatas modernos não esperam um momento perfeito para aprender. Eles criam oportunidades dentro de sua rotina.
O problema não é a falta de tempo, mas a falta de prioridades. Todos nós temos as mesmas 24 horas, mas enquanto alguns as usam para assistir séries sem parar, outros as investem em seu crescimento. Um empreendedor de sucesso não reclama de estar ocupado, ele encontra espaços para ler, analisar e experimentar. Um músico talentoso não espera ter uma tarde livre para praticar, ele aproveita cada minuto disponível. Se algo é importante, encontra-se um lugar na agenda, sem desculpas. Pequenos hábitos geram mudanças gigantescas. Ler 10 páginas por dia pode parecer insignificante, mas no final do ano equivale a mais de 10 livros lidos. Ouvir um audiolivro enquanto caminha ou dirige transforma o tempo morto em uma oportunidade de aprendizado. A chave para um crescimento consistente não é encontrar grandes blocos de tempo, mas aprender a aproveitar os momentos que os outros desperdiçam. Um polímata transforma cada momento em uma oportunidade de expandir seu conhecimento. A procrastinação é o maior ladrão de tempo. Muitas vezes, as pessoas não aprendem algo novo porque esperam o momento certo, que nunca chega. Os polímatas não esperam motivação perfeita. Eles agem independentemente das circunstâncias. Thomas Edison não inventou a lâmpada em um dia de inspiração. Ele trabalhou incansavelmente até conseguir. Se você quer progredir, você tem que parar de esperar e começar a fazer. O tempo perdido com desculpas nunca volta, mas o tempo gasto aprendendo sempre compensa. O segredo para uma boa gestão do tempo é eliminar as distrações. A tecnologia é uma ferramenta poderosa, mas também um poço sem fundo de perda de tempo. Um polímata não permite que as notificações e as mídias sociais ditem seu dia. Estabeleça momentos específicos de aprendizagem. Desligar o celular enquanto estuda, evitar verificar e-mails constantemente e reduzir o tempo nas redes sociais são estratégias simples, mas eficazes, para recuperar horas valiosas. O planejamento também desempenha um papel fundamental no aprendizado constante. Organizar o dia com uma estrutura clara evita cair no caos da improvisação. Leonardo da Vinci distribuiu seu tempo entre diferentes áreas do conhecimento, certificando-se de avançar em todas elas. Hoje, ferramentas como o método Pomodoro, calendários digitais e listas de tarefas permitem que qualquer pessoa gerencie seu tempo com mais eficiência. Se você não planejar, o dia é preenchido com urgências em vez de aprendizado. Outro truque poderoso é combinar tarefas. Enquanto cozinha, um podcast educacional pode ser ouvido. Durante o exercício, você pode revisar os conceitos em sua mente. Enquanto espera na fila, você pode ler um artigo interessante. Pequenas ações se somam a grandes resultados a longo prazo. A chave não é encontrar mais tempo, mas integrar o aprendizado às atividades diárias. É assim que o conhecimento sólido é construído sem a necessidade de grandes sacrifícios. Administrar bem o tempo não significa fazer mais coisas, mas fazer a coisa certa. Um polímata não procura estar ocupado, mas ser eficiente. Não se trata de preencher a agenda com tarefas, mas de garantir que cada atividade traga valor real. E quando você aprende a priorizar, o conhecimento deixa de ser um fardo e se torna uma fonte inesgotável de crescimento. Aprender não é apenas consumir informações, é aplicá-lo estrategicamente. Muitas pessoas acreditam que estudar é suficiente, mas o verdadeiro domínio ocorre quando o que você aprendeu é colocado em prática. Um polímata não se contenta em ler livros ou assistir a vídeos, mas experimenta, cria e ensina e ensina. Richard Feynman, um dos físicos mais brilhantes, disse que a melhor maneira de aprender algo é explicá-lo a outra pessoa. Quem apenas acumula dados sem usá-los acaba esquecendo. A chave é transformar o conhecimento em ação. A aprendizagem ativa supera a aprendizagem passiva. Ler sem refletir, assistir a vídeos sem fazer anotações ou ouvir sem questionar não traz mudanças reais. Em vez disso, técnicas como revisão espaçada, ensinar outras pessoas e aplicar imediatamente o conhecimento aumentam a retenção. Um músico fica melhor em tocar, não apenas em estudar teoria. Um programador aprende escrevendo código, não apenas lendo sobre programação. Um polímata sabe que a informação sem prática é como um mapa sem destino, útil, mas ineficaz sem ação. Repetições estratégicas reforçam o aprendizado. O cérebro esquece as informações ao longo do tempo,
se não forem devidamente reforçadas. Hermann Ebbinghaus, com sua curva de esquecimento, mostrou que revisar o conhecimento em intervalos específicos aumenta a retenção. Por esse motivo, os polímatas não estudam algo apenas uma vez e o consideram garantido. Eles o revisam, aplicam em diferentes contextos e o conectam com outros tópicos. A verdadeira aprendizagem não é um evento, mas um processo contínuo. O conhecimento deve ser integrado à vida diária para ser realmente útil. Steve Jobs aplicou caligrafia ao design da Apple, transformando uma simples curiosidade em uma vantagem competitiva. Leonardo da Vinci misturou arte e anatomia para criar pinturas hiperrealistas. Qualquer um pode fazer o mesmo. Um médico que aprende sobre psicologia melhora o tratamento dos pacientes. Um empresário que estuda história entende melhor os ciclos do mercado. Quanto mais conhecimento é combinado, mais valor é gerado. Um erro comum é aprender sem um propósito claro. Muitas pessoas consomem conteúdo educacional sem saber como aplicá-lo em suas vidas. Os polímatas são seletivos quanto às informações que absorvem e procuram maneiras práticas de usá-las. Antes de aprender algo novo, eles se perguntam: como posso usar isso no meu dia a dia? Essa pergunta simples muda a forma como o conhecimento é retido e internalizado. Teoria sem aplicação é apenas entretenimento disfarçado de aprendizado. A mentalidade de experimentação é a chave para um aprendizado eficaz. Thomas Edison não descobriu a lâmpada elétrica em uma única tentativa. Ele fez milhares de testes até encontrar a solução. O mesmo acontece com qualquer área do conhecimento. Um escritor melhora escrevendo. Um chefe aperfeiçoa seus pratos cozinhando. Um investidor aprende tomando decisões reais no mercado. O aprendizado mais poderoso não está na informação teórica, mas na prática constante e na correção de erros. Outro princípio essencial é aprender em vários formatos. Algumas pessoas retêm melhor as informações ao ler, outras ao ouvir, outras ao escrever ou discutir o assunto. Um polímata experimenta diferentes técnicas, assiste a documentários, lê livros, ouve podcasts, escreve resumos, discute com especialistas e cria projetos. Quanto mais formas de interação com o conhecimento forem usadas, mais sólido será o entendimento. A diversidade no aprendizado enriquece a experiência. Conhecimento sem aplicação é apenas potencial desperdiçado. Aqueles que desejam se tornar polímatas devem adotar o hábito de usar o que aprendem em suas vidas diárias. Aplicar novas habilidades, compartilhar conhecimento com outras pessoas e procurar maneiras de transformar a teoria em ação são os hábitos que diferenciam os grandes pensadores. E quando o aprendizado se torna um estilo de vida, as possibilidades de crescimento são infinitas. A inovação não surge do nada. É o resultado da conexão de ideias de diferentes campos. Os polímatas entendem que o conhecimento isolado é limitado, mas quando disciplinas aparentemente opostas são combinadas, nascem descobertas extraordinárias. Steve Jobs aplicou sua paixão pela caligrafia ao design da Apple, revolucionando a indústria de tecnologia. Leonardo da Vinci uniu arte e anatomia para criar pinturas hiperrealistas. Quanto mais conexões são estabelecidas entre as áreas do conhecimento, mais possibilidades de inovação aparecem. O cérebro funciona como uma rede de associações. Quanto mais experiências e conhecimentos integrar, mais fácil será encontrar soluções criativas. Albert Einstein imaginou a teoria da relatividade a partir da observação de trens e relógios, combinando física e percepção do tempo. Richard Feynman explicou conceitos complexos de física usando analogias cotidianas. Um polímata não apenas aprende tópicos diferentes, mas encontra maneiras únicas de conectá-los para gerar novas perspectivas. Grandes avanços não vêm do pensamento linear, mas de associações inesperadas. A revolução automobilística não foi criada pelos fabricantes de automóveis, mas por Henry Ford, que adaptou a linha de montagem da indústria da carne. A medicina moderna não seria a mesma sem a observação de padrões em outras disciplinas, como biologia e química. A chave para a inovação é ver além dos limites tradicionais e combinar o conhecimento de maneiras inesperadas. O pensamento interdisciplinar nos permite resolver problemas que parecem impossíveis. Um polímata não pergunta que respostas existem,
Mas que perguntas ainda não fizemos? Muitos dos avanços médicos, tecnológicos e científicos surgiram quando alguém trouxe uma perspectiva de outro campo. A inteligência artificial avançou graças aos princípios da neurociência. A arquitetura moderna é inspirada na biologia. Quanto mais áreas você explora, mais ferramentas existem para encontrar soluções. O mundo de hoje recompensa a especialização, mas os polímatas desafiam essa mentalidade. Enquanto alguns são limitados a um único campo, os inovadores combinam diferentes conhecimentos para criar avanços revolucionários. Elon Musk não é apenas um empreendedor, mas um engenheiro que aplica física, programação e economia para construir seus projetos. Os gênios do futuro não serão aqueles que dominam uma única disciplina, mas aqueles que podem integrar várias áreas para resolver desafios complexos. O pensamento associativo também aumenta a criatividade. Os escritores, artistas e cientistas mais influentes da história se inspiraram em uma variedade de fontes. Picasso revolucionou a arte ao misturar influências africanas com o cubismo. Marie Curie combinou química e física para descobrir a radioatividade. Quando as barreiras entre os saberes são quebradas, são geradas ideias que transcendem o convencional. A criatividade não é um talento inato, mas a capacidade de conectar conceitos aparentemente desconectados. Aprender com várias disciplinas também melhora a adaptabilidade. Em um mundo em constante mudança, aqueles que dependem de um único conjunto de habilidades correm o risco de se tornarem obsoletos. Um polímata pode se mover entre diferentes campos, reinventando-se constantemente. Isso não apenas aumenta as oportunidades de carreira, mas também permite que você entenda o mundo mais profundamente. Quanto mais conhecimento você combinar, mais fácil será enfrentar qualquer desafio com uma mente aberta e flexível. O poder de conectar o conhecimento transforma o aprendizado em uma ferramenta infinita. Não se trata apenas de saber muito, mas de integrar o que foi aprendido de maneiras inovadoras. Aqueles que dominam a arte da parceria podem ver padrões onde os outros veem o caos, criar soluções onde os outros veem problemas, e causar impacto onde os outros veem apenas limites. E uma vez que essa habilidade é desenvolvida, o mundo deixa de ser um conjunto de disciplinas separadas e se torna um campo de possibilidades ilimitadas. A criatividade não é um dom reservado a poucos, mas uma habilidade que pode ser desenvolvida por meio do pensamento associativo. Os polímatas entendem que a inovação surge da conexão de ideias de diferentes disciplinas, criando soluções únicas. Albert Einstein disse que a criatividade é simplesmente inteligência se divertindo. Quando a estrutura rígida do pensamento convencional é quebrada e novas combinações podem ser exploradas, nascem avanços que mudam o mundo. O pensamento associativo consiste em encontrar conexões entre conceitos que, à primeira vista, parecem não estar relacionados. Nikola Tesla se inspirou na natureza para projetar sistemas elétricos mais eficientes. Steve Jobs combinou design gráfico com tecnologia para revolucionar a computação. Os polímatas veem padrões onde outros veem o caos. E essa capacidade de vincular ideias díspares é o que os torna grandes inovadores. Uma mente criativa não se contenta em aprender passivamente. Ele experimenta o que sabe e testa em diferentes contextos. Salvador Dalí usou técnicas surrealistas para acessar seu subconsciente e gerar ideias únicas. Cientistas que trabalham com inteligência artificial estudam a biologia do cérebro para replicar o aprendizado humano em máquinas. Quanto mais diversificada a fonte de inspiração, mais poderosas são as conexões criativas que surgem. Os polímatas sabem que a criatividade não é uma questão de esperar pela inspiração, mas de treinar a mente para ver além do óbvio. Um escritor melhora sua criatividade lendo diferentes gêneros. Um engenheiro encontra soluções inovadoras estudando arte. Um músico reinventa seu estilo explorando outras culturas. Expandir o horizonte do conhecimento amplifica a capacidade de gerar ideias novas e disruptivas. A criatividade não é um golpe de sorte, é o resultado de uma exploração constante. O mundo está cheio de inovações nascidas de conexões inesperadas. A invenção do velcro surgiu quando um cientista observou como as sementes de uma planta grudavam em suas roupas. A tecnologia de ressonância magnética foi baseada em princípios da física quântica.
Quando diferentes perspectivas são adotadas, e o conhecimento de vários campos é misturado, as possibilidades se multiplicam. A chave para a criatividade não é inventar do zero, mas combinar o existente de maneiras inesperadas. Imaginação e experimentação andam de mãos dadas no desenvolvimento do pensamento criativo. Grandes gênios não apenas tinham ideias originais, mas as experimentaram sem medo de errar. Thomas Edison não apenas criou a lâmpada elétrica, ele experimentou milhares de materiais antes de encontrar o filamento perfeito. Criatividade sem ação é apenas um sonho. O que realmente transforma o mundo é a capacidade de transformar ideias em realidade. O pensamento associativo também ajuda a resolver problemas complexos. Em vez de procurar respostas óbvias, os polímatas exploram soluções não convencionais. Um arquiteto pode se inspirar na biologia para projetar estruturas mais eficientes. Um médico pode aprender com a engenharia para desenvolver novos tratamentos. A capacidade de pensar em múltiplas dimensões é o que permite encontrar respostas que os outros não conseguem. A criatividade e o pensamento associativo são ferramentas essenciais para quem quer fazer a diferença. Não se trata apenas de aprender mais, trata-se de aprender estrategicamente, explorando diferentes áreas do conhecimento e fazendo conexões inesperadas. Quando essa mentalidade é adotada, a inovação deixa de ser um privilégio e se torna um hábito. E em um mundo que recompensa a originalidade, aqueles que pensam diferente são os que lideram o futuro. A tecnologia é uma faca de dois gumes no aprendizado. Por um lado, oferece acesso ilimitado a informações, cursos e ferramentas que facilitam o conhecimento. Por outro, tornou-se uma das maiores fontes de distração. Um polímata sabe que não basta ter acesso aos dados. É essencial aprender a filtrar o que é útil e evitar se perder no ruído digital. A diferença entre aqueles que dominam a era digital e aqueles que são dominados por ela está em sua capacidade de gerenciar seu tempo e foco. A internet democratizou o conhecimento como nunca antes na história. Grandes universidades oferecem cursos gratuitos, bibliotecas digitais permitem acesso a livros de qualquer disciplina, e plataformas de aprendizado conectam especialistas com estudantes de todo o mundo. No entanto, a facilidade de acesso não garante um aprendizado real. Muitas pessoas consomem conteúdo sem estrutura ou propósito, pulando de um tópico para outro sem levar nada a fundo. A chave é ser seletivo e ter um plano de aprendizado claro. A mídia social pode ser ferramentas de aprendizado ou armadilhas de procrastinação. Enquanto alguns os usam para seguir especialistas e descobrir conteúdo valioso, outros são pegos na rolagem infinita de entretenimento vazio. Um polímata configura seu ambiente digital estrategicamente, bloqueando distrações e aproveitando algoritmos a seu favor. Em vez de perder tempo com conteúdos superficiais, rodeia-se de fontes que nutrem o seu conhecimento e desafiam o seu intelecto. Aplicativos e plataformas de aprendizado podem acelerar o desenvolvimento intelectual se usados corretamente. Ferramentas como Anki para memória, Coursera para cursos especializados e Notion para organizar ideias permitem um aprendizado eficiente. Mas a tecnologia não substitui o esforço pessoal. Um software não fará alguém aprender se não houver disciplina. Os polímatas não dependem da tecnologia, mas a usam como um meio de aprimorar seu aprendizado. Um dos maiores perigos da era digital é a sobrecarga de informações. Quanto mais fácil for acessar o conhecimento, mais difícil será processá-lo de forma eficaz. Muitas pessoas caem na ilusão de aprender só porque consomem muito conteúdo, quando na realidade não estão retendo nada. Um polímata não se concentra em acumular dados, mas em entender, aplicar e conectar o que foi aprendido. Informação sem propósito é apenas ruído. O conhecimento real é construído com estrutura e ação. O problema não é a tecnologia, mas a falta de controle sobre seu uso. Se usado estrategicamente, pode acelerar o aprendizado e abrir oportunidades incríveis. Se usado de forma imprudente, torna-se uma distração sem fim. Um polímata estabelece regras claras, tempo limitado nas redes, foco em conteúdo de qualidade e eliminação de distrações desnecessárias. A autodisciplina digital é uma habilidade fundamental em um mundo onde a informação é infinita, mas a atenção é limitada. A aprendizagem digital também deve ser complementada por experiências do mundo real.
Ler sobre a história é valioso, mas viajar para um local histórico leva a uma compreensão mais profunda. Estudar um idioma online é útil, mas praticar com falantes nativos acelera a fluência. A tecnologia facilita o acesso ao conhecimento, mas o aprendizado completo requer interação, experimentação e aplicação no dia a dia. A tecnologia não substitui o esforço, mas o amplifica. Aqueles que aprendem a usá-lo a seu favor podem expandir seus conhecimentos de maneiras inimagináveis. Em vez de serem vítimas do consumo passivo de conteúdo, os polímatas criam hábitos digitais inteligentes que levam a resultados concretos. Em um mundo saturado de distrações, saber usar a tecnologia estrategicamente é uma das habilidades mais poderosas que alguém pode desenvolver. Conhecimento, sem ação, é apenas informação armazenada. Agora que você entende os princípios que fazem de um polímata uma mente excepcional, a pergunta é: o que você fará com esse aprendizado? Você continuará consumindo conteúdo sem aplicá-lo, ou começará a integrar novas disciplinas em sua vida? A diferença entre aqueles que transformam o mundo e aqueles que são esquecidos está na capacidade de agir de acordo com o que aprenderam. Pense em uma área do conhecimento que você sempre quis explorar, mas nunca usou. Por que não começar hoje? Você não precisa se tornar um especialista da noite para o dia, basta dar o primeiro passo. A história mostrou que grandes gênios não nasceram com habilidades excepcionais, mas com uma curiosidade insaciável e disciplina férrea. O que está impedindo você de se tornar a melhor versão de si mesmo? Agora me diga, qual ideia mais te impressionou? Como você planeja aplicar esses princípios em sua vida? Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo com alguém que precisa descobrir seu potencial oculto. E lembre-se, aprender é uma jornada sem fim. Se você quiser mais conteúdo para ajudá-lo a expandir seus conhecimentos e conectar ideias como os grandes gênios da história, inscreva-se no canal e ative as notificações. O mundo pertence àqueles que se atrevem a aprender sem limites.